Vamos então para mais uma aula do nosso curso sobre como escrever um TCC em 21 dias. Nós já trouxemos para você noções básicas obrigatórias que vão te ajudar na hora de escrever o seu TCC, como, por exemplo, entender o que é uma monografia, o que é um artigo, né? Como delimitar um problema, falamos ainda sobre relacionamento com o orientador e até mesmo sobre como encontrar boas referências bibliográficas. Agora a gente vai falar sobre algumas técnicas, algumas dicas para acelerar a sua produção de texto. Afinal de contas, gente, é muito normal que o aluno perca tempo na hora de executar por não ter feito um bom planejamento, por não ter feito um passo a passo que leve ao êxito nessa jornada, né? Como eu sempre digo, para cada minuto de planejamento é uma hora de execução economizada. Então é muito importante você adotar um passo a passo, um cronograma de atividades que a gente vai falar, inclusive, mais à frente. Aqui eu quero comentar com vocês apenas, em uma breve aula, em um breve comentário, alguns passos necessários que você precisa adotar para evitar perda de tempo e conseguir produzir o seu texto mais rapidamente. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer o seguinte para você. Tudo tem a ver com a fase anterior à escrita. A maior parte dos alunos perde tempo por começar a escrever sem ter uma boa base. Então, por exemplo, o aluno não tem uma boa base de artigos porque não assistiu à aula anterior, o aluno não tem uma boa delimitação do problema e está escrevendo sobre tudo e perde tempo. Até quando for falar com o orientador, é normal que ele corte algumas coisas porque acha muito genérico, por exemplo. Então, é importantíssimo que você adote algumas técnicas, algumas dicas para acelerar a sua produção textual. Inclusive, vou falar do texto em si ao final. Primeira dica, delimite o seu tema e o problema. É o primeiro passo. E a gente já falou como você faz essa delimitação. O tema é algo mais genérico, o problema específico, respondendo sempre o que, como, quando e onde. Para isso, a minha dica é, faça de forma escrita. Pegue um papel e escreva isso. É o primeiro passo. Você está planejando. E lembre, cada minuto de planejamento é uma hora de execução economizada. Então, pega o teu papel, escreve. Marcílio não gosta de papel, digital. Então, vai lá, pega, abre uma folha de Word, que seria meio que o teu projeto, né? Algumas instituições o projeto de pesquisa é obrigatório, se for, faz já no projeto, se não, pega uma página de Word em branco e escreve. Tema, o meu tema vai ser esse. Problema, o meu problema vai ser esse aqui, ó. E aí responde o que, como, quando e onde. Deixa isso em um lugar, gente. Por quê? Conforme você for escrever, conforme você for produzir o seu texto, todas as vezes, olhe o seu tema e o seu problema para ver se você não está fugindo, para ver se você não está falando de uma coisa que não tem nada a ver ou que não precisaria falar. Afinal de contas, se você está abordando uma coisa fora do seu tema, você está dando abertura para o examinador te perguntar sobre isso. Você está dando abertura para você receber críticas sobre isso. Então escreva exatamente sobre o problema que você formulou. E para isso, é claro que ao longo da produção textual você vai precisar consultar. Então escreva o seu tema, escreva o seu problema em um lugar e abra depois uma página específica para desenvolver o TCC em que você possa comparar para ver se você está ainda alinhado. Lembre-se que fuga ao tema e fuga ao problema, normalmente gera perda de pontuação. Seguindo, faça um rascunho, uma proposta de sumário. É interessante, inclusive, que quando você for conversar com o seu orientador, você já vá minimamente com a definição do seu tema e do seu problema e com a proposta de sumário. Então, você vai pegar uma folha em branco e vai escrever sumário, introdução, qual seria o primeiro capítulo, qual seria o segundo capítulo, qual seria o terceiro e a conclusão, no mínimo, né? Um TCC, minimamente, tem aí cerca de 3 capítulos. É obrigatório? Não, pode ser que tenha 2, pode ser que tenha 4, pode ser que tenha 8, tá? Mas normalmente tem cerca de 3 capítulos abordando a questão da problemática que você está querendo falar. Lembrando que isso não é obrigatório, tá, gente? Então você faz uma proposta sumária, vai lá, coloca. Marcílio, cada capítulo pode ter subcapítulos, subtópicos? Pode, tem um primeiro capítulo, aí você vai colocando os tópicos. Ah, Marcílio, mas eu comecei a fazer meu sumário e eu acho que eu vou mudar, eu não tenho muita noção. Comece a colocar aquilo que você tem na mente. A ideia é mostrar uma mini estruturação para o seu orientador, dialogar com ele e ver basicamente o que ele vai te dizer, porque ele vai te trazer novos insights, ele vai te trazer novas ideias, inclusive ele pode fazer um direcionamento daquilo. E é interessante que você só faça o seu sumário depois que você já tem o tema e o problema delimitado. Por quê? Porque aí você vai comparar o sumário com o problema que você lançou. Muitas vezes, logo nessa comparação, você já percebe que você está querendo colocar coisas no sumário que vão além do seu problema, que não precisava.
e aí você está fugindo, às vezes, ao tema ou ao problema. Então é legal que você faça, primeiro, numa folha, o tema e o problema delimitado, depois o sumário com o passo a passo, e aí você vai pegar esse sumário, vai comparar, e depois de comparar e fazer as correções, você conversa com o seu orientador. Isso tudo, gente, vai acelerar de uma forma extraordinária a sua produção textual. Na hora em que eu tenho um sumário já estruturado, eu tenho muito mais facilidade na hora de redigir, porque eu vou adotando aquela estrutura com a ideia que eu já tenho em mente. Então, primeira coisa, delimite o tema ou problema. Segundo, faça um rascunho, uma proposta de sumário. Terceiro, reúna seu referencial teórico em um artigo, reúna tudo que você tem de teoria, de base teórica, artigos, livros, pesquisas científicas, estatísticas, dentro de um arquivo como se fosse um dossiê que você vai consultar ao longo da sua escrita, né? E deixe em fácil acesso. De preferência, eu sempre digo para os alunos deixarem basicamente tudo que reunir em uma pasta no Drive, tá? É muito importante isso, gente. Eu já tive, na época da minha graduação, eu me lembro que eu escrevi meu TCC em 15 dias, né? Fiz ele muito bem feito, TCC com 65 páginas, eu me recordo, né? E aí eu me lembro que eu perdi tudo. E aí eu tive que reescrever o meu TCC de novo. Graças a Deus já estava tudo na mente mais ou menos. Eu, claro, fiquei muito triste, mas naquela jornada ali eu comecei a escrever e mais uma vez consegui, dentro do prazo de 21 dias, elaborar. Tirei 10 no meu TCC, fui elogiado. Inclusive, meu TCC foi publicado em revista depois de eu ter sido formado, né? No mestrado, a mesma coisa. Minha dissertação eu fiz rapidamente e foi publicado, né? Tenho a minha dissertação de mestrado em formato de livro. Enfim, né? Eu tenho vários artigos em revista que adotaram essa sistemática. Então, nós temos reúna o seu referencial teórico em um arquivo. Seguindo, use os trechos do referencial teórico dentro do capítulo para que suas ideias possam fluir. Como assim? É muito normal o seguinte, eu vou começar a estruturar aqui, eu vou começar a escrever. E aí eu estou consultando o artigo e eu estou vendo que aquele trecho tem a ver com algum dos capítulos. Pega aquele trecho e concatena com o capítulo. Já dá um trecho ali, já pega aquele trecho e joga no capítulo respectivo para que depois você possa, né, já saber que aquele trecho daquela página, né, tem a ver. Faça o link já. Então você já pode, por exemplo, ler uns 5 artigos e já ir fazendo o link. Ó, essa ideia aqui eu vou usar no capítulo tal, essa ideia aqui eu vou usar no outro capítulo. E aí isso vai facilitar também a sua produção textual. Seguindo, faça isso em todos os capítulos e destaque de vermelho quando transcrever os trechos. É importante que, se você eventualmente transcrever literalmente algo que o autor de um livro ou artigo está falando, você deixa em vermelho, porque você vai precisar fazer uma citação direta, que tem regra na ABNT, tá certo? Então, aí, para evitar plágio, você transcreve, deixa em vermelho, para que depois você possa fazer o referencial. De preferência, é bom que você faça o referencial logo de imediato. Já coloca lá entre aspas, já coloca a página, o livro, tudo mais, da forma que a gente vai ensinar. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? E por fim, economize o tempo sem precisar pausar o TCC para pesquisar em outras fontes. É muito natural que os alunos percam muito tempo porque escrevem e pesquisam, e aí vai em várias fontes. O interessante é que escreva e pesquise naquilo que já colheu. Então você vai ter uma fase de pesquisa, isso você vai ver no nosso cronograma, tá? Nosso cronograma de 3 semanas, 21 dias, tem uma semana voltada a essa estruturação. Você vai estruturar a sua ideia para depois partir para a redação. Esse é o ponto fundamental. E na hora de redigir, você pode, né, utilizar a sua escrita no computador, do jeito correto, como a gente vai ensinar aqui, mas sempre de uma forma lógica e concatenada, tá, gente? Hoje em dia, né, a pesquisa científica ela não tem valorizado a erudição excessiva, né? A pessoa que escreve com dificuldade, mas que não traz uma ideia legal. Você precisa trazer uma ideia, e isso tem sido muito mais valorizado do que simplesmente escrever com palavras bonitas, tá? Então, passe a escrita com uma fala clara, com escrita clara e concatenada com aquilo que você reuniu. Tranquilo? Isso tudo aqui vai te ajudar a acelerar a produção do texto em si, que é o que a gente vai começar a abordar a partir da próxima aula. Nós veremos então em seguida a estruturação do TCC, como se faz citação, o cronograma de atividades e vamos avançar até o final do nosso curso. Mas lembre-se que de nada adianta todo esse conhecimento se você não colocar em prática. Então pega papel e caneta, começa a estruturar e a seguir as nossas dicas. Tranquilo? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!